Opa, e aí, meu nome é Pestem. No vídeo de hoje eu venho falar sobre um assunto que vem muito encontrado na internet, principalmente na área religiosa. Isso acontece muito, que é a relação entre fé e sentimento. Muita gente, por talvez ignorância ou problemas, acha que perdeu a fé por não sentir mais nada, por não sentir aquele calor, aquela ardência no peito, aquela chama, como se fosse uma paixão, como se fossem as famosas borboletas no estômago. E muita gente diz que por não sentir isso, não crê mais em Deus. E assim se perde, vira mais uma ovelha de Cristo e perde-se seu caminho. E o pior disso é que muitos perdidos, procurando conselhos naqueles que também são lobos em forma de cordeiro, e ainda dizem: isto é falta de Deus. Quando a pessoa mais precisa de ajuda, mais precisa de acolhimento, e ainda escuta que o único que prometeu não abandonar o abandonou. Isto é falta de Deus. Eu mesmo já ouvi muito isso. Mas enfim, eu venho para trazer aqui um pensamento que não é novo, porém deve-se ser relembrado. A fé não é um sentimento. Não é como se fosse dor, amor, felicidade, como se fosse tristeza ou alguma coisa do tipo. Porque não é dotado do homem a fé, mas pela graça que é dada por Deus. Se a fé fosse depender de sentimentos, dependeria também do nosso humor. Ia subir e descer como uma montanha russa, né? Ia ser como uma montanha russa mesmo. Às vezes ia ficar com muita fé, com pouca fé, isso dependendo do seu humor. O sentido é zero. É ultrajante o pensamento de uma pessoa pensar que a fé é um sentimento, a fé é levada dessa forma. Como diz Padre Paulo Ricardo, você quer sentimento, você quer uma emoção? Toma um analgésico, um remédio, uma bebidinha. Você vai sentir uma coisinha boa. Mas não, fé não é sentimento. Fé é decisão, é ato da vontade, é buscar a Deus mesmo na seca do coração, mesmo na ternura, na dor. Quando você busca com firmeza, quando você busca com força a Deus, mesmo na fraqueza, assim como um fisiculturista busca pegar aquele peso, subir aquele peso, mesmo quando ele está cansado. Isso se chama fé. Se chama fé, é crer e ter a esperança. A minha base é o seguinte: você pode até se perguntar: Peste, como não pode ser? Como não pode ser sentimento? E quando naquela vez que eu chorei, naquela vez que eu gritei, eu girei, eu dancei? E quando naquela vez que eu senti o Espírito Santo e comecei a me decair em lágrimas e comecei a fraquejar e senti algo tão diferente? É inegável que você pode sim sentir alguma coisa, principalmente num negócio que se chama êxtase, que é quando você está no sumo do subconsciente e você alcança
o ápice, a elevação do seu espírito naquele momento, a elevação, a adoração naquele momento. Porém, você resumir a fé, a sua crença e esperança apenas nisso é engraçado de se dizer. Se fé fosse sentimento, essa questão de chorar e etc., acho que uma das pessoas que mais teria perdido a fé seria Jesus Cristo. Mas como assim? Não é possível. Como que Jesus Cristo ia perder no Jardim das Oliveiras? Quem foi que tão sofreu aquela dor, aquele sofrimento, chorou de uma certa forma, uma forma que suas glândulas sudoríparas estouraram e se transformaram em sangue. E segundo alguns estudos dizem que este fenômeno deixa a pele do indivíduo tão sensível que qualquer mero toque é doloroso. Teria mais pessoa que sofreu tanto e teve uma decaída tão grande no quesito sentimento, no quesito de dor e emoções, como Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras, em meio àquele silêncio, em meio àquele desespero. Não teria como Cristo manter uma fé que, se fosse baseada em sentimentos naquele exato momento. Mas você diz, não, mas ele é Deus, etc. Porém, ele também é homem. Ele também é homem. Ele é homem naquele momento. Naquele momento sempre foi e sempre será 100% homem. Naquele momento ele até diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade. Essa contradição, que é o mais, é a maior demonstração de que fé não é algo que você faz, você eleva batendo palmas ou alguma coisa do tipo, mas é algo que você eleva fazendo uma coisa que poucos conseguem fazer. Poucos conseguem manter, principalmente no momento de desespero, que é na ternura do sofrimento. É você simplesmente buscar a Deus mesmo naquele momento. Demônios podem dizer para você que Deus naquele momento não vai te ouvir. Você pode estar com vergonha. Provavelmente te disseram que você não é mais de Deus, porque você não sente mais nada. Porque você não derramou uma lágrima naquele rito. Porém, não é assim. Nunca foi assim. Eu, como um grande devoto de São Tomás de Aquino, e tendo uma grande inspiração nele, relembro-me de seu pensamento sobre a questão da fé, de que a fé é ato de vontade iluminada pela inteligência. No segundo volume de Suma Teológica, capítulo 2, Q2 e Q4, para Tomás, resumidamente, a fé é um ato intelectual, é aderir à verdade revelada por Deus. Bom, explicando, seria como em meio
a verdade em que você vive no momento, a verdade que você está vivendo, ou a verdade que você há de viver, ou a verdade que você viveu. E nisso você vê que isso foi um ato, uma revelação talvez, mas mesmo assim aderir a Deus acima de tudo isso. Isso é algo bem difícil. Bem difícil. Essa adesão só acontece porque a vontade move o intelecto a dizer sim a Deus. Portanto, não depende de sentimentos, depende de querer aderir. Um outro grande exemplo que eu gosto de tomar é de Santo Agostinho, uma das pessoas que mais soube provar o que é exatamente a fé. Pelas suas experiências, claro. Em seu livro, tendo como referência De Trinitate, Sermões e Enarrationes em Psalmos, ele diz que a fé é um ato interior, fundado na confiança e na entrega. Segundo ele fala assim: os sentimentos variam, mas a fé permanece, porque é um ato da alma, não dos sentidos. Retomando o que eu tinha dito, a fé não é aquilo que você toma como suas lágrimas que você derrama, como o sorriso, aquela queimação. Não. É algo mais intelectual. Tanto que uma coisa que se deve crer é que uma forma de adorar a Deus e elevar seu espírito, elevar-se a Deus, é estudando. Porque a fé é algo intelectual. É o intelecto. É aquilo que você só se eleva quando você toma Deus como acima de tudo, acima até mesmo da sua própria vontade, acima até mesmo do seu próprio querer, que foi que até mesmo Cristo fez. Colocou a vontade do Pai acima, em frente, não diria acima, mas em frente a dele. Para terminar, eu gostaria de complementar dizendo que, se fé fosse sentimento, como chorar, gritar, bater palmas, dançar, entre outros atos degenerados ao sentir da emoção, não existiria um mártir. Eu me arrisco a dizer que não existiria um mártir, pois, levados pela emoção, desistiriam de continuar seu reto caminho no mesmo instante, pois o sentimento da morte, presente, encarnada em sua frente, é devastadora. Lembremos que, segundo a tradição, Pedro, quando o estavam perseguindo, estava a desistir, pois obviamente o sentimento do desespero é gigante. E Cristo, em pessoa, apareceu em sua frente, com uma cruz. Estava andando em direção a Roma. E Pedro perguntou: Mestre, aonde vais? E Cristo respondeu: Vou ali ser crucificado de novo. Então Pedro viu que teria que manter a sua fé acima de tudo, a sua fé acima do seu querer e do seu desejo.
Concluindo, fé é no fim de tudo como atualmente mencionado bastante, né? Disciplina. Fé é no fim de tudo disciplina. Porque para você manter uma fé, um rito, um costume de orar todo santo dia, de você buscar a Deus todo santo dia, de você buscar a Deus a todo instante, até naquele momento que você está prestes a enlouquecer, até naquele momento que você está prestes a desistir de tudo. Só a fé, que é dada pela graça, pode te levar a isso. Só a fé a Deus pode te impedir e te realizar coisas gigantescas, como o próprio Cristo dizia a alguns de seus curados, como por exemplo cego de Jericó, ao mencionar tantas vezes: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E Cristo fala: tua fé te salvou. Para terminar, eu digo: tomem cuidado no que vocês vão crer. Tomem cuidado no conhecimento em que vocês buscam. De quem vem esse conhecimento? De que fonte vem esse conhecimento? Tomem cuidado. Porque da mesma forma que pode-se encontrar revelação, também pode-se encontrar perdição. Amém.